Louvo ao Senhor pela sua vida, pastor Josué. Eu sou um recruta. Para mim é um prazer tê-lo aqui comigo às manhãs. Um prazer mesmo. Você é um querido. Vamos abençoar a vida do nosso pastor? Estende a mão para cá, por favor. Pai, apresentamos a vida do nosso querido pastor Josué. Abençoa a vida do teu filho. Nós pedimos a tua bênção sobre ele. Tu conheces as suas necessidades, seus sonhos, seus projetos, seus anseios. Que a tua mão forte esteja sobre ele, que ele possa ver a cada dia o teu cuidado. Obrigado pela vida dele, que aqui está conosco. Ajuda ele, fortalecendo e renovando a sua casa, a sua família, a sua esposa, seus filhos, enfim. Tudo aquilo, Senhor, que ele tem apresentado a ti. Ajuda. Nós aqui queremos apenas abençoar a vida do teu filho com toda a sorte de bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja que assim concorda, diga amém. Deus abençoe. Boa noite, amados. Boa noite, amados. Graça e paz. Privilégio de estarmos aqui mais uma vez para compartilhar. Eu costumo dizer que é sempre um grande desafio. E aí o pastor Claudio Noina vem aqui e diz que é recruta. Bom, se ele é recruta, eu sou conscrito, né? Se ele é recruta, gente, eu estava falando para ele ali que no domingo nós estávamos no culto de manhã, um culto tão abençoado. O pastor Claudio Noina trouxe uma palavra tão preciosa, ele foi sedimentando, foi fundamentando, e no final a glória de Deus tomou esse lugar, uma unção tão especial. E no final uma criança, enquanto ele estava pregando, desenhou a pregação todinha. Olha que coisa fantástica, gente. Eu estou com 58 anos e eu pensei, será que um dia eu vou pregar e uma criança vai prestar atenção e vai fazer um desenho da minha pregação? O dia que acontecesse comigo, eu vou dizer assim: Senhor, despede o teu servo em paz, porque o teu servo já viu a tua glória. Você já pensou uma criança prestando atenção numa pregação de adulto, irmãos? E eu falei para o pastor que o pastor Ezequiel Teixeira, do Projeto Vida Nova de Irajá, quando eu andava com ele, ele dizia para mim o seguinte: ele falava, pastor Josué, na verdade eu não era pastor, eu era músico só. Ele dizia, Josué, toda vez que você vê uma criança, você vê um pastor, que uma criança se comunica com ele, abraça, fala e presta atenção, essa criança, ou seja, esse pastor, ele está bem próximo de Jesus, ele está quase sendo Jesus. Porque a criança é inocente, né? A pureza da criança. E quando criança gosta de pastor, eu ando aí orando a Deus para ver se as crianças gostam de mim. Mas o pastor já está nesse nível aí. Agora ele diz que é recruta, né, irmãos? Amém, queridos? Eu quero compartilhar uma palavra com você nesta noite. Que eu estava falando para o Wagner, nós estávamos sábado lá no Jardim Rio Branco, no aniversário do 23º ano da Palavra de Vida do Jardim Rio Branco, lá do pastor João e pastora Odisseia. E quando terminou, nós conversamos algumas coisas, e dentre os assuntos nós falamos sobre paternidade, sobre esse nome pai. E o Wagner, ele compartilhou a experiência dele com o pai, as dificuldades que ele tinha para aceitar o executar da paternidade de Deus através do pastor Luiz Fernando na vida dele. E até que um dia a cabeça dele amoleceu, porque a gente é cabeção, né? E aí ele se quebrantou, se curvou e passou a receber as orientações. E quando ele teve um encontro com a paternidade de Deus, ele se consertou com a sua paternidade, ou seja, do seu pai, do seu pastor, e a vida dele começou um processo de mudança. E eu saí daquela conversa muito feliz e o Espírito Santo falando no meu coração. Eu quero falar alguma coisa sobre isso. Até disse para ele hoje que eu iria pregar a conversa dele. Então, qual o tema da nossa mensagem de hoje? Eu não sei se foi colocado aqui, mas Pai, o novo nome de Deus que Cristo veio manifestar. Pai, o novo nome de Deus que Cristo veio manifestar. Antes de entrar propriamente na palavra aqui, amados, eu queria contar uma experiência quando eu era bastante jovem, né? Não faz pouco tempo, adolescente, jovem, eu não faltava um congresso
de mocidade. Era assim que na minha igreja falava, congresso da mocidade. E a gente não faltava. E eu gostava de ouvir os pregadores. E um dia eu fui num congresso e o preletor daquele congresso, naquele dia, era o Napoleão Falcão. Eu sei que tem alguns dinossauros aqui que conhecem, já ouviram falar. E o pessoal já fala assim, eu não estou sozinho. Napoleão Falcão, um homem de Deus, um pregador, sabe, cheio da unção, um cara fantástico, né? Eu nunca aprendi a pregar como ele, porque eu nem me considero um pregador. Eu estou aqui para conversar com vocês, compartilhar com vocês daquilo que o Senhor tem enchido o meu coração nesses dias. Mas nós chegamos naquele congresso de mocidade, muita gente, e ele chegou, havia daquele jeito, ele já chegava chegando, irmãos. Ele não chegava mansinho como eu, não. Ele já chegava na unção do Shaolin, né? Aquela, já apavorando mesmo. E ele pegou a Bíblia, ele disse: irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia. E aí falou o endereço, capítulo tal, versículo tal, livro tal. E quando ele abriu, ele ficou olhando assim para a Bíblia e olhava para o povo. Olhava para a Bíblia e olhava para o povo. Você sabe que uma igreja hiperpentecostal, o pregador faz assim, olha, não fala nada, ele olha e olha. Olha, já virou igreja, né, irmão? O povo já começa a glorificar, já começa a levantar da glória a Deus. E ele ficou olhando e eu não entendia nada do que ele estava falando, porque eu percebi que a igreja vibrou com aquele movimento que ele fazia. E aí ele pegou a Bíblia, levantou e virou assim para a igreja. E quando ele abriu, caiu justamente naquelas páginas, 2 páginas em branco, que é justamente a divisão ou a distância entre Malaquias e Mateus, em branco. E quando ele olhou em branco, ele mostrou para a igreja aquelas páginas brancas do meio. Depois ele disse assim: gente, o que eu vou falar é uma outra coisa, é uma outra mensagem que eu trouxe. Mas como abriu essas páginas brancas, eu quero falar alguma coisa sobre isso. E aí ele continuou dizendo que aquelas páginas brancas, elas representavam, elas tinham uma validade de 400 anos. E justamente 400 anos que Deus ficou em silêncio com relação ao seu povo. Ouvir o GPS. A bússola não funciona. Às vezes a gente está viajando, eu com minha Aninha, esses dias a gente foi a Santo André, sábado retrasado, e chegou numa hora lá que fugiu o sinal do meu celular, do Waze. E eu não sabia o endereço. Então quando desapareceu o sinal, você fica perdido. Você não fala, pelo amor de Deus, fala. Porque aquela mulher, pelo menos a minha que fala, é muito chata ela. Mas nessa hora que você está desesperado, eu preciso encontrar o caminho. Eu sei que eu devo ir para esse lugar, mas até chegar lá eu preciso de ouvir uma voz. E aí de repente eu falei: Nícia, abre no Maps aí no teu e coloca o endereço rapidinho, senão a gente vai passar direto aqui pela Anchieta e a gente não vai entrar na entrada certa. De repente voltou o sinal, pá! Aí já tinha que entrar em cima, eu já entrei, me orientei, cheguei no meu lugar. Agora você imagine 400 anos. Eu fiquei desesperado com 1 minuto. 400 anos sem ouvir o GPS. 400 anos sem uma bússola, sem ouvir Deus. Então quando Jesus Cristo vem, Ele vem em uma função de resolver esse problema de sentimento de desprezo, de abandono. Eu não sei como você chegou nessa noite aqui. Eu não sei se você está há muito tempo sem ouvir a voz de Deus. No começo das minhas caminhadas com o pastor Luiz Fernando, a gente estava falando e ele contando como Deus falava com ele, que naquela noite, naquela madrugada, Deus falou com ele muito claro. De repente a pastora Néia se levantou, veio e disse para ele: Deus disse assim, assim. Eu falei: meu Deus do céu, eu devo ser o pé inchado do negócio. Eu falei: não é possível. Eu falei: pastor, sabe de uma coisa? Pastor, eu queria tanto que Deus falasse comigo como fala com o senhor. E ele falou assim para mim: como Deus não fala com você? Ontem Deus usou você para falar comigo assim, assim. Se Deus não usasse você para falar comigo, como que você ia falar da parte de Deus para mim, se Deus não está falando com você? Eu falei: não, Deus fala comigo, mas é de um jeito que eu não... É um do jeito normal, né? É o sobrenatural de Deus agindo naturalmente na minha vida. Eu queria que Deus falasse comigo, que não, Senhor, assim, bota o dedo na cara. Assim diz o Senhor: eis que te digo, meu servo. É assim que eu quero. Porque parece que o jeito dele falar comigo, ele fala todo dia, toda hora. Então eu senti um arrepio, um calafrio, aquela coisa, né? E
E ele falou para mim: se Deus vai falar com você do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus, e acabou, ponto final. O problema não é Deus falar, é você estar sensível à voz dEle. Mas existem momentos que a gente pensa que Deus não está falando mais. E a única maneira de resolver esse desprezo, a única maneira de que haja uma resolução nesse sentimento de abandono, de que você está perdido, você sabe que tem que chegar lá, mas não sabe como fazer. A única maneira, somente quem pode resolver e trazer cura para isso, é justamente um pai. É o pai. E Jesus, Cristo, Ele veio justamente manifestar um novo nome de Deus, que os judeus não conheciam, ninguém conhecia. Ninguém poderia ousar chamar Deus de pai, jamais. Era uma aberração. Ninguém poderia ter essa ousadia de chamar Deus de pai. Deus é Deus, e aliás, o judeu nem chama de Deus, eles chamam o Eterno, baseado nos 10 mandamentos, dizendo que não chamarás o nome do teu Deus em vão. Então não pode nem chamar Deus, o Eterno. Então Cristo, Ele veio para manifestar um nome que o mundo não conhecia, esse nome. E isso faz me lembrar o próprio Jesus, quando Ele estava num evento glamouroso. Jesus participou de um evento glamouroso no Jordão. Um evento onde é a única vez na Bíblia que a Trindade se manifesta simultaneamente. Porque estava ali o Filho para ser batizado diante de João Batista. Estava ali também o Espírito Santo em forma corpórea, que desceu e pousou sobre Jesus. E a voz que disse: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Uma manifestação da Trindade simultaneamente. Ou seja, então esse é um mega evento glamouroso, poderoso. Agora, depois de o pai olhar para o filho e dizer: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, Deus Pai chama o seu amigo Espírito Santo, diz aqui: Espírito Santo, vem aqui. Pois não, Deus, eu quero que você pegue o meu filho, conduza ele até o deserto e entregue para o diabo para ele ser tentado. É pai, meu irmão. Pai pode fazer essas coisas. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, sempre obediente, como filho, ele foi até o deserto e o Espírito Santo voltou. E ele ficou lá. Um dia, 2, 3, 10, 20, 30, 40 dias. Ele estava faminto, sem comer, dia e noite. Já estava anêmico, imunidade baixa, porque, irmãos, eu não sei como estava o humor de Jesus, porque o meu humor, quando eu estou com fome, ninguém me aguenta, irmãos. Casado há 38 anos, já nem se sabe disso. Então quando vai dando uma hora, ela já corre, e se não tiver, ela inventa alguma coisa. Às vezes ela fala assim: vai comendo uma banana aí, vai comendo uma maçã. Ela está com medo do meu humor, porque eu com fome não funciono. Eu não sei como que era Jesus, ele era manso tal, mas não sei. E aí, ao final dos 40 dias, a Bíblia diz que ele teve fome. E quando fala que ele teve fome, eu acho que ele chegou no extremo. Aparece o capiroto, o diabo, e diz para ele assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus olhou para ele e falou assim: mas como se? Convicção de paternidade, convicção de que você tem um pai, independe de circunstâncias, se tem dinheiro, se não tem, se tem saúde, se não tem. Como se tu és o filho? Eu não tenho dúvida que Deus é o meu pai. Ah, teu pai, se ele fosse seu pai, você acha que ele ia chamar um amigo dele, Espírito Santo, mandar trazer você aqui, botar no deserto, entregar na minha mão para eu tentar você, te abandonar? Ninguém veio aqui trazer um lanche, ninguém veio aqui te fazer um afago. Que pai é esse? Aí Jesus olhou e falou assim: olha, deixa eu falar um negócio para você. Você precisa entender uma coisa: não é só de pão que vive o homem, não é só de cura que vive o homem, não é só de saúde que vive o homem,
Não é só de bom emprego que vive o homem. Não é só de resposta na hora que eu quero ouvir que vive o homem. Mas o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu estava agora num evento glamouroso lá no deserto, no Jordão. Há 40 dias atrás eu saí de lá. E lá o meu pai, ou seja, Deus disse assim, Ele disse que eu era o filho dele. Ele disse que Ele era o meu pai. E mais do que isso, Ele disse que tinha prazer em mim e que eu era muito amado. Ah, mas como que você é amado? Como que você tem paz se você está aí rejeitado? Ninguém fala com você. Ele te deu alguma palavra nesses 40 dias? Ele falou alguma coisa para você? Eu não preciso que Ele fale. O meu pai não precisa falar 2 vezes. A Bíblia diz que Ele comprou você. A Bíblia diz que Ele adotou você. Você agora é filho. Acabou, meu irmão. Ah, pastor, mas a vida está dura demais. Você é filho. Essa convicção de Jesus permitiu com que ele não caísse em tentação, não entrasse nos embalos, não dissesse: eu não vou mais à igreja, eu não vou mais cooperar, eu vou entregar a minha função, meu ministério, o meu cargo, eu não vou mais ofertar, eu não vou mais dizimar. Não, eu sou filho. O que importa para mim é o que o meu pai disse: eu sou filho. E pensando nisso, eu entendi a importância de Cristo vir em um momento de 400 anos de silêncio, justamente para manifestar o novo nome de Deus. Isso foi só a introdução, agora eu entro na mensagem. Sabe que em todo o nosso trabalho de edificação da igreja, nós centralizamos a Cristo. Isso é realmente muito importante, amados, porque nós vivemos numa época que pode ser definida como uma época anti-Cristo e não anti-Deus. Vemos várias pessoas fazendo muitas coisas em nome de Deus, inclusive matando e fazendo guerras em nome de Deus, mas elas não reconhecem a Cristo. Por isso nós precisamos trazer Cristo para a centralidade de nossa pregação e de nossa edificação. E eu amo a minha casa, essa casa, porque aqui nós temos centralizado Cristo. Alguns domingos atrás, o Ministério do Louvor aqui ministraram uma canção: Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O princípio e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus. Centralizando Cristo. Porém, nós precisamos, diante disso, da centralização de Cristo, ter muito cuidado, porque muitos irmãos têm esquecido o amor do Pai. Muitos veem a Deus de pé, de forma autoritária, pronto para julgar e condenar as pessoas, enquanto que Cristo, Ele é visto como o bom pastor que morreu por nós. Isso está muito longe da verdade. Que isso, pastor? Sim. O Evangelho diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O Filho veio porque Deus, o Pai, amou. O nosso Pai, Ele é um Deus de amor. Foi ideia de Deus nos salvar, gente. Foi iniciativa de Deus não ter o céu sem você. Deus tomou essa iniciativa. Eu não quero ter o céu sem nós. Então Cristo, Ele vem revelar o nome de Deus que ninguém conhecia. Cristo veio justamente para nos revelar o amor do Pai. Nós sabemos que existe algo muito poderoso a respeito do nome de Deus. E o Senhor disse que veio para nos revelar o nome de Deus. E lá no Antigo Testamento, primeiramente Deus se revelou como Elohim.
o Deus Criador. Depois ele se revelou a Abraão como El Shaddai, o Deus todo suficiente. Mais tarde ele se revela a Moisés como Jeová, o grande eu sou. E a partir daí temos a revelação dos nomes redentivos de Deus. Por exemplo, Jeová Jireh, o Senhor que provê, Gênesis 22, 14, Filipenses 4, 19. Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te sara, Êxodo 15, 26, 1 Pedro 2, 24, Isaías 53, 4 e 5. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, Êxodo 17, de 8 a 15. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, Juízes 23 e 1. Jeová Tsidekenu, o Senhor é a nossa justiça, Jeremias 23 e 6, 2 Coríntios 5 e 21. Jeová Makadesh, o Senhor que nos santifica, Ezequiel capítulo 20, versículo 12. E Jeová Chamar, o Senhor está ali, Ezequiel 48, 35. Então quando o Senhor diz assim, quando ele disse para Moisés, eu sou, se Faraó te perguntar, quem mandou, diz assim, eu sou, me enviou a voz. Então quando o Senhor diz eu sou, ele está abrangendo todos esses significados e muitos mais, e muito mais. Lógico que não significa que o Senhor nos dá coisas como provisão, cura, paz, mas significa que Ele mesmo é a nossa provisão, que Ele mesmo é a nossa paz, que Ele mesmo é a nossa cura, que Ele mesmo é a nossa santificação e tudo o que precisamos. E às vezes a gente ora muito pedindo, Senhor, me dá cura, me dá cura, me dá a provisão. Ele é a sua cura e Ele está dentro de você. A cura que você precisa está dentro de você. A provisão que você precisa está dentro de você. Eu me lembro quando fui fazer minha formação de coach na escola, na Act Coach, lá na Avenida Paulista. Pagaram para mim, um amigo meu lá dos Estados Unidos pagou uma fortuna para mim fazer 3 módulos. E quando eu sentei e começou, tinha muita gente famosa lá, muita gente importante, minha cabeça começou a dar um nó. Eu não conseguia, na minha consciência religiosa, aceitar tanta coisa. E o professor percebeu que o pastor Josué lá estava muito angustiado ali, ouvindo aquelas coisas, porque você pode, você faz, você é. E eu não estava concordando com nada daquilo, minha cabeça estava saindo fumaça. Eu lembro que numa sexta-feira, 8 horas da noite, terminou a aula, o dia inteiro, desde as 8 da manhã às 8 da noite. Ele disse assim, pastor, o senhor pode ficar um pouquinho comigo para conversar comigo? Eu falei, claro que eu posso. E aí todo mundo foi embora, eu fiquei no hotel, conversando. Ele disse assim, eu percebi que o senhor estava muito perturbado com a introdução da sua formação de coach. Eu falei, percebeu? Era isso mesmo, estava mais ainda perturbado do que você percebeu. Porque é dar muita moral para o homem que não é nada. E ele disse assim, o senhor aceita conversar comigo sobre isso? Sem trava, sem freio de mão puxado, sem nenhuma armadura. Eu falei, não, eu sou especialista nisso, vou me desarmar agora. Eu estava todo armado, agora vou me desarmar. Vamos conversar, só nós dois. Aqui dá para nós. E a gente começou a conversar. E ele disse para mim assim, ele era cristão. Ele disse para mim, pastor, o senhor sabe quando Deus criou o homem já era formado, ele era biólogo, ele era isso, ele era aquilo, ele já era tudo. Deus deu toda a sabedoria para Adão. Ele era pleno. O que aconteceu? O pecado veio e desconfigurou o homem. Mas tudo que o homem precisa, Deus já havia colocado dentro do homem. Deus deu tudo para ele. O pecado tirou. E Jesus Cristo veio, o professor estava pregando para mim. Ele disse, Jesus Cristo veio justamente para devolver o que o homem perdeu lá no Éden. Então quando eu falo aqui que tudo está dentro de você, eu estou dizendo que Cristo está dentro de você. E Cristo é tudo.
não preciso explicar mais, eu dei uma respirada, aliviei, eu fiz toda a formação. Logicamente, nunca quis trabalhar como coach, porque tem uma série de coisas mas me ajuda demais nos meus aconselhamentos, na ajuda que eu tenho dado a muitas pessoas, muitos líderes. São algumas ferramentas muito especiais que eu uso. Mas, nesse caso, quando Deus diz assim, eu sou, todos aqueles nomes do Antigo Testamento, os nomes que eu falei aqui, engloba nisso, nesse eu sou. Ele mesmo é a nossa provisão, Ele mesmo é a nossa paz, Ele mesmo é a nossa cura. Agora, tudo isso é muito importante, mas o Senhor disse que veio revelar o nome de Deus para nós. E eu quero continuar nessa ideia. Gostaria que projetasse aí para a gente aí, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 17, versículo 6. Você abre a sua Bíblia ou liga o seu celular. João, capítulo 17, versículo 6. Olha o que está escrito. Manifestei o teu nome. Manifestei o quê? Cristo veio manifestar o nome de Deus. Então, o texto diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram teus e tu nos destes, e guardaram a tua palavra. João 17, 6. Qual foi o nome que o Senhor revelou? Elohim? O Deus Criador? Não. Já tinha sido revelado lá em Gênesis. Obviamente também não foi El Shaddai, porque esse foi revelado a Abraão, e nem Jeová, pois esse é o nome que todo judeu conhecia. E aí fica aquela pergunta: qual então foi o nome que Cristo veio manifestar ou revelar? Certamente, irmãos, com toda certeza, foi o nome Pai. O nome que Ele nos revelou foi Pai. Ninguém conhecia esse nome de Deus, Pai, até Jesus Cristo chegar. Ninguém ousaria chamar Deus de Pai. Todos os outros nomes de Deus, eles revelam parcialmente o seu caráter, mas o nome Pai revela plenamente a Deus. Por quê? Porque todos os outros nomes estão inclusos nesse nome, Pai. Você quer ver eu vou provar para vocês dizendo, por exemplo, seu pai, ele pode ser um juiz, o seu pai, ele pode ser um médico, pode ser um líder político, mas para você, ele será sempre pai. Ponto final. Não muda. Ele pode ter várias funções, vários nomes, doutor, sabe, pastor, mas ele é o seu pai. O nosso Deus, Ele é realmente tudo que foi revelado no Antigo Testamento, mas para nós Ele é o nosso paizinho. Há poder, há proteção nesse nome, Pai. Todos os atributos de Deus, queridos, estão presentes no nome Pai. Olha o que diz aí João 17, 11, capítulo 17, versículo 11 e 12. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome. Jesus está pedindo para que nós sejamos guardados no nome do Pai. Aqueles que me destes para que sejam um, assim como nós. 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Você percebe que o Pai guarda? Esse nome guarda. Tenho guardado aqueles que tu me desses, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. João 17, 11 e 12. Você não vai encontrar, preste bem atenção nos evangelhos, nenhuma menção dos discípulos de Jesus ficando doentes, ficando oprimidos, necessitados de alguma coisa material. Não é mencionado isso nos evangelhos.
E aí eu sempre faço uma pergunta: como foi que o Senhor protegeu os seus discípulos? A resposta está aí nos textos que a gente acabou de ler. Ele os protegeu no nome de Deus, no nome de Pai. O Senhor Jesus, quando esteve aqui, Ele nos ensinou a nos relacionarmos com Deus com base nesse nome. Em todo o tempo nos evangelhos o Senhor se refere a Deus como Pai. Infelizmente, os religiosos têm transformado até mesmo o nome Pai num título frio e distante. Mas não é esse o propósito de Deus. O Pai, Ele quer se relacionar conosco de forma terna e amorosa. O Pai quer se relacionar com você de forma terna e amorosa. Eu sei que tem alguns pregadores que apontam o dedo. Cuidado, você vai cair duro, vai ser fulminado. Se não bastasse as experiências que muitos de nós temos, muito negativa com relação ao Pai. Meu pai, seu José Rocha de Melo, que já voltou para casa há 8 anos, ele fez muito bem esse papel e me ensinou a me relacionar bem com o Pai, com Deus. Porque meu pai, apesar de ser um homem iletrado, só assinava o nome, mas um homem de um coração, de uma sabedoria muito grande. Nós nos sentíamos protegidos com ele. Passei momentos muito duros na minha vida depois que papai voltou para casa. Nos últimos 5 anos, em alguns momentos de angústia, de desespero, de depressão, quantas vezes eu pensei, se meu pai estivesse aqui, não que eu não iria passar, porque eu estou colhendo os frutos daquilo que eu plantei, mas se papai estivesse aqui, eu passaria diferente. Papai sempre tinha uma palavra, papai tinha um abraço. E quantas vezes eu senti, talvez eu fale um pouquinho mais dessa minha relação com o meu pai. O Pai quer se relacionar comigo e com você de maneira tenra e amorosa. A oração mais profunda que nós podemos fazer é chamá-lo de Paizinho. Quando fazemos assim, nós estamos manifestando o espírito da nova aliança. Sabe, eu gosto demais de pesquisas. Não sou europeu nem americano, mas eu gosto de pesquisa. Eu estava vendo uma pesquisa publicada na BBC a respeito de crimes de adolescentes. Diz que entre os adolescentes que cometem crimes, 60% abandonaram a escola. 70% eram adolescentes que estavam nas drogas. Mas impressionantes, 85% dos adolescentes que cometem crimes cresceram sem a figura do pai. Vieram de famílias desestruturadas ou destruídas. Sabe, amados, o inimigo procura destruir a posição e a imagem do pai na vida das pessoas, para que não se relacionem com Deus de forma apropriada. Quando o pai falha na formação do filho, esse filho vai ter dificuldade de se relacionar com o pai. É lógico que a maioria das pessoas não se tornarão criminosos, mas nós vivemos uma geração onde mais da metade das crianças vão crescer numa família desestruturada, com pais ausentes, os divórcios. Mas eu quero dizer para você nessa noite, nós não precisamos nos desesperar, porque o Senhor nos veio revelar o Pai. O Senhor veio revelar o Pai. A nova aliança nos ensina a chamar Deus de Abba, Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, verso 15.
Diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez, esse outra vez está falando da lei, estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Lembro de uma canção antiga do Kleber Lucas: Pai, venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção, e com meu coração eu quero te adorar, exaltar teu santo nome. Pai, te louvo. As palavras: o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer, Abba, Pai. Abba, Pai. Sabe, na antiga aliança as pessoas viviam debaixo de escravidão e medo de Deus. Debaixo da escravidão e com medo de Deus. Hoje não precisamos mais viver assim, porque nós fomos feitos filhos. Pelo Espírito nós clamamos, Abba, Pai. O Espírito fez questão de deixar essa expressão em hebraico, para que não houvesse dúvida. Abba é a forma com que as criancinhas se dirigem a seus pais, ainda hoje lá em Israel. Sua melhor tradução seria paizinho. Você imagina, antes de Cristo revelar o nome de Deus, esse nome Pai, alguém tendo a petulância de chamar Deus de paizinho? Eu lembro que conhecia muitos anos atrás o pastor Luiz Fernando. Ele falava um negócio que eu ficava meio escandalizado. Ele chamava meu amor, chamava Deus de meu amor. Ele faz ainda isso. Hoje é muito natural para mim, mas naquela época, cara folgado, meu amor. Se ele estiver me vendo, depois ele vai puxar minha orelha, né? Folgado, meu amor. E aqui ele fala, de vez em quando ele fala, meu amor. Ele, vamos orar. Aí eu penso que ele vai falar assim, inaltíssimo, augusto e eterno Deus. Ele fala assim, meu amor, e tal, e conversa e eu. Sabe o que é isso, irmão? É alguém que tem a revelação do Pai. É alguém que está vivendo no tempo da nova aliança. Paizinho é uma forma íntima, amorosa de se relacionar com o seu pai. Se você não é capaz de chamar Deus de paizinho, você ainda está debaixo do espírito de escravidão e do medo. Naquele tempo, as pessoas se relacionavam com Deus debaixo de medo, que é alguma coisa própria de escravo. Hoje, porém, nós podemos clamar pelo paizinho, Abba. Eu me lembro, as minhas filhas, a Marcela e a Karina, quando eram pequenas, elas não tinham de saber como falar comigo, irmãos, como conhecer a minha vontade. Tudo que elas tinham que fazer era gritar por papai no meio da noite. Elas não precisavam clamar, tipo assim, ó, aquele que habita no quarto ao lado, vem ajudar-me. Não. Bastava apenas um grito por pai. Me lembro que muitas vezes, quando minhas filhas eram pequenas, eu chegava em casa cansado, e elas vinham me mostrar tudo que tinham feito durante o dia. Não eram poucas coisas. Lógico, nem sempre elas tinham a minha completa atenção. Eu estava cansado. Mas quando saíam para o quintal e de repente uma delas gritava, pai! Meu irmão, eu largava tudo que eu estava fazendo, saia correndo desesperado para ver o que tinha acontecido. Filho, por que você não grita? Eu me lembro de mamãe, tem o meu irmão, hoje pastor Marquiel, é o meu irmão, 2 anos mais novo que eu. Meu irmão era pequeno e a gente estava comendo um peixe gostoso daquele de Jaboatão dos Guararapes, de água doce. E sabe que peixe de água doce tem espinhas perigosas, né? Uma cilada. E o meu irmão comendo, muita fome, uma espinha atravessou
na garganta dele. Lá a gente chama de goela, né? Quando atravessou, de repente, mamãe olhou. Meu pai trabalhava na usina. Mamãe olhou, meu irmão estava roxo. Foi caindo e caiu. E a gente não sabia o que fazer. Eu, minhas duas irmãs. E minha mãe desesperada. Ela era nova convertida. Ela não tinha experiência. E naquela hora não sabia o que fazer. Naquela hora não tinha telefone. Não tinha essas coisas não, irmão. Não tinha nem luz. Era candeeiro, era vela. Eu me lembro que a minha mãe, ela desesperada, ela andava para lá e para cá. Depois ela foi, pegou o meu irmão, colocou em cima da mesa, ele roxo. E ela na hora disse assim: Jesus! Ah, meu irmão, aleluia. Quando você chama Jesus, o Pai vem correndo. Naquela hora que ela gritou Jesus, meu irmão tossiu, fez plá! Quando ele deu a primeira tosse assim, a espinha saiu. Eu faço até uma sonoplastia muito interessante, que ele fez pá, ela saiu da boca, plá, 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 caiu aquela espinha. E não caiu no chão, na mesa, para a gente ver. Olha que manifestação. Por que a gente não grita mais? Porque a gente não tem essa relação mais. A gente sabe que Deus é bom, que Cristo, mas a gente não trata Deus como um pai, e o nome pai protege você. Quantas coisas eu vi acontecer dentro da minha casa, quando a gente gritava por esse pai. Quando as minhas filhas gritavam, meu irmão, eu saía correndo. Às vezes era alguma coisa, tinha caído, às vezes não era nada, mas eu estava lá. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Você tem um pai. Eu já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Mais uma vez. Eu já não sou mais. Eu sou. Você não é mais escravo do medo. Eu sei que botaram o dedo na sua cara, falaram para você que você não fizer, se você não dizimar, se você não for para o monte, se você não for, ei, você tem um pai. E quando você faz essas coisas que eu falei aqui, você faz por gratidão. Me lembro de meu pai trabalhava numa usina, ganhava muito pouco. Era muito sacrificante, porque 6 meses na moenda ele trabalhava, 6 meses, enquanto a cana estava crescendo, não tinha emprego, a gente passava fome. Muitas vezes o papai ia para a usina, ficava semanas direto, e a gente morrendo de saudade, tudo pequeno. Minha mãe segurando a onda, com fome, lá. E de repente a gente olhava lá na ladeira, lá, no Alto do Belo Horizonte, que era um bairro que a gente morava, em Jaboatão. Aí vinha um negrão lá, com uma tábua na cabeça e uma jaca mole em cima. Tem que colocar numa tábua porque ela estava tão madura que ela ia abrir. E aí ele botava uma tábua na cabeça. E você sabe como é que é? Não só o bom baiano, mas o pernambucano também tem um grauzinho na cabeça, que ele vinha segurando a mochilinha dele, a marmitinha do lado, uma bolsa do outro, e estava lá aquela jaca enorme na cabeça, não caía, irmãos. E a gente ficava todo uriçado, todo mundo, papai. E quando o papai chegava, ele tirava, e a gente ficava esperando a nossa hora. E aí ele tinha uma cadeira de balanço, sabe aquela cadeira que tem aqueles nalhos, aqueles fiozinhos? Tinha uma lá que era do papai, e a gente arrumava para ele sentar. Que alegria, os 4 filhos pequenos. E eu me lembro que um ia, tirava a bota dele, aí o outro tirava a outra, porque não podia tirar tudo, o sapato e a meia. Um tirava o sapato, o outro a meia, porque todo mundo queria participar. Papai chegou comida. Ele trazia bala, né? A gente chamava lá de confeito. Trazia umas balas, uns confeitinhos. Então a gente estava tudo feliz. E aí chegou uma hora que o papai disse assim: Josia, ele me chamava de Josia. Josia, vai pegar um copo de água para o pai está com sede. Ah, meu irmão, eu fui na cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, eu vi uma fruteira da minha mãe cheia de laranja.
Eu falei, meu pai passou mais de 10 dias longe de casa. Água tem em todo lugar e é de graça. Eu vou fazer um suco de laranja e vou levar para ele. Porque água é muito pouco, irmão, para um pai. Aí estou eu lá e não tinha essa coisa de elétrico, né? Não tinha, era na mão mesmo, é amassar mesmo, né? Não tinha nem esses que você faz assim. Não, é na mão. Imagina uma criança e eu ali na luta fazendo. De repente eu via minhas irmãs. Elas me chamam de Josa, cadê a água de pai? Já vai, já vai. E eu achando que eu ia arrebentar levando o suco, né? Ele queria água, ele estava com sede. E para matar sede, só água, gente. Mas o coração grato, porque você tem um pai, ele chegou. E aí eu fiz o suco, e aí levei numa bandeja, sabe? Levei numa bandeja para o meu pai. Quando eu cheguei, ele falou assim, meu filho, eu estou precisando de água, eu queria água. Eu cocei a cabeça, aquele negrinho. Eu cocei a cabeça, falei, pai, mas é que a gente está tão feliz porque o senhor voltou para casa, que eu pensei, água o senhor toma em qualquer lugar, uma cacimba ali no poço. Mas o senhor, eu quis fazer um suco de laranja com as minhas mãos, para lhe dar. Olha, irmãos, quando você tem a consciência do pai, é assim. Você entrega a tua oferta, o teu dízimo, não precisa. Gosto demais aqui, não precisa apelo, pregação, não. Porque aqui a gente sabe que nós temos um pai. A gente faz com alegria, irmãos. Às vezes minha filha, minha esposa, vai todo culto, vai domingo de manhã, vai domingo à noite. Só não estou à noite aqui, quando eu estou pregando em algum lugar, como esse domingo passado. Vou lá, ficar do lado do pastor Claudio Honor, da pastora, eu vou ficar do lado dele lá, deixa eu ir, eu vou. Eu quero estar perto. Essas coisas não mudaram desde jovem na minha vida, eu tenho um desejo. Pudesse, estava em todas as reuniões, todo quanto é lugar. Tire da sua mente a imagem de um Deus distante, a quem você precisa convencer e persuadi-lo a vir te ajudar. Tire essa ideia da sua mente, isso é um engano maligno. Tudo que você precisa fazer é clamar por papai, clamar pelo Abba. Agora, para que eu possa clamar pelo pai, eu preciso saber como é o meu pai. E essa é uma questão que tem faltado referência hoje, para que as pessoas entendam como que é o nosso pai Deus. Porque se o meu pai terreno me abandonou, se o meu pai terreno me abusou, se o meu pai terreno eu nem conheci, se o meu pai terreno é bruto, ogro, alcoólatra, eu não tenho referência de pai. E aí Jesus veio justamente para isso, para manifestar o pai para você. Eu sei que Deus está falando, e até o final dessa mensagem vai mudar a tua história, porque te faltava uma referência paterna. Existem mulheres que quando você fala no pai, cria um ódio dentro. Nosso cameraman Rafael sabe muito bem disso. Lembro que a gente estava cuidando da família deles e de repente Deus trouxe a sua mamãe e o seu padrasto de lá do interior de Minas Gerais. E aí nós nos encontramos lá em casa, porque estávamos um monte de conserto nessa área com a paternidade. Eu me lembro que um depoimento da mãe do Rafael, irmã Lio Matias, ela disse o seguinte: eu sou culpada por vocês não se relacionarem com o meu marido, que era um padrasto. Eu sou culpada. Porque quando se falava no nome pai para mim, aquilo me dava revolta. Porque sofri com o meu pai. E o pai de vocês abandonou vocês, não quis saber de vocês. Então, pai para mim não funciona. Eu sou culpada, quero pedir perdão. Foi um tempo de concerto lá em casa, maravilhoso. Estava o Rafael, a Deane, estava sua mamãe, minha Nice. Um tempo de concerto. Alguém começa a entender, peraí, pai não é isso. Eu quero dizer para vocês, homens,
Deus conta com você como uma referência para que as pessoas se relacionem melhor com Ele. A responsabilidade de ser um sacerdote, de ser um homem, é muito grande para nós. Ele conta com você e comigo para que as pessoas encontrem um caminho mais fácil. Deus. Como é o nosso Pai? Lucas 15, do 11 ao 32, nós temos essa história conhecida como a parábola do filho pródigo. Mas na minha concepção, essa parábola, na verdade, é a respeito do pai. É um pai pródigo de amor. Porque a palavra pródigo, ela se aproxima de pródigo esbanjador, aquele filho que esbanjou a herança do pai. Mas essa palavra aqui, a ideia do Senhor era justamente mostrar o coração e o caráter do pai. Um pai pródigo de amor. O fato de o filho mais novo pedir a herança com o pai ainda vivo é uma forma de desejar a morte do pai, desse pai. Mesmo assim, o pai graciosamente dividiu com eles a herança. Não sei se você sabe, mas na cultura judaica, o filho mais velho ele tinha direito a 66% da herança, uma porção dobrada em relação ao irmão mais novo. Mesmo tendo uma herança tão grande, o filho mais velho nunca desfrutou dela. O mais novo saiu pelo mundo e gastou todo o seu dinheiro em orgias, bebedices. E quando não tinha mais dinheiro, seus amigos o abandonaram. E ele se tornou um cuidador de porcos. Uma das profissões mais indignas para um judeu. Em um determinado dia ele cai em si e ele diz, Lucas 15, 17 ao 20, ele diz assim: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, com abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. 20. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Agora preste bem atenção aqui, irmão. Que pai, como é o seu pai, o nosso pai? Porque em nenhum momento esse moço aqui se importou pelo fato de ele ter partido o coração do pai. Em hora alguma ele se preocupou com o pai, mas apenas consigo mesmo. Ele voltou para casa porque ele tinha fome. A barriga o levou de volta para casa. Muitos de nós chegamos aqui por causa da fome, por causa da necessidade. Mas mesmo assim, o pai ansiava pelo filho perdido. É nesse momento que nós temos o retrato do nosso pai. E eu queria, palavra de vida sede, que vocês soubessem: o mundo está clamando pelo amor do nosso pai. O mundo está clamando pelo amor do nosso pai. Então Lucas 15, do 20 e 21 diz assim: vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Vou ler naquela versão. E levantando-se foi para seu pai. O 21, por favor. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. É muito interessante que o filho vem, o pai olha, fica muito feliz, vem, beija, abraça. E aí o filho diz assim: olha, eu pequei contra os céus e contra ti. E o pai nem dá bola para isso. Ele diz assim: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Agora,
quem supostamente poderia estar irado e desapontado? Era o pai. Mas em vez disso, ele estava cheio de compaixão e cheio de perdão. Esse é o seu pai. No entanto, o irmão mais velho ficou irado e acabou ficando fora da festa, fora da celebração. Ele vivera toda a sua vida tentando merecer o amor do pai, mas tudo já era dele. Contudo, ele nunca desfrutou. Ele nunca saiu da casa do pai, mas ainda assim não conhecia o amor do seu pai. Tem muitas pessoas que nunca saíram daqui, que nunca tiveram atitudes vergonhosas, mas mesmo assim não desfrutam do amor do pai. Eu me lembro que uma intercessora muito preciosa aqui da cidade, mulher de Deus, um dia ela me chamou e disse assim: pastor, eu estou muito cansada, estou cansada de ser intercessora. Eu acolho todo mundo, eu abençoo todo mundo, eu oro por todo mundo, eu brigo por todo mundo. A minha vida inteira foi assim. Todo mundo me requisita, me chama, mensagem, telefonema. Mas eu estou esses anos todos no Evangelho, 30 anos, e até hoje o meu marido não se converteu. E além de não se converter, dificulta ainda o meu trabalho, o meu servir a Deus. Eu estou cansada, pastor, disso. Eu olhei para ela e disse assim: minha irmã, talvez seja a síndrome do irmão mais velho, do irmão do filho pródigo. Porque quando a gente chega com esse argumento, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu ajudo, eu oro, olha o meu joelho cheio de ferida, eu busco a Deus, eu jejuo, eu vou para o monte, eu faço, e comigo não acontece nada, acontece todo mundo. O cara chega na igreja ontem, no outro dia ele já está abençoado, já salva todo mundo, e eu estou aqui. Essa é a atitude do irmão mais velho. Ele tinha a porção dobrada da herança, 66%. Tudo era dele. Eu disse: minha irmã, tudo é seu. O problema é que você está achando que porque você ora mais, porque você jejua mais, porque você não falta um culto, uma reunião, Deus vai fazer isso com você. Não, Ele é Pai. Por isso que essas pessoas que nem estão vindo tanto à igreja, que não vão para o monte, que não jejuam, que não oram, estão recebendo. Porque Pai é assim. Agora, quando você quer colocar o mérito no seu trabalho, naquilo que você faz, porque eu sou dizimista fiel, porque eu, não é por isso, gente. Ele dá porque Ele é Pai. Aprenda a receber de graça do Pai. Eu sei que é estranho, porque tem pessoas que tudo que conquistou na vida foi com muita luta, com muita dificuldade. Ninguém deu de mão beijada, e a gente acha que Deus também é assim. Não, Deus dá de mão beijada. Favor de Deus. Você é favorecido somente porque você é filho. Não é porque você é pastor, não é porque você é presbítero, não é porque você é isso, é porque é aquilo, não. É porque você é filho. Esta noite você precisa permitir que a revelação do Pai aconteça na sua vida, na sua casa. Nunca saiu da casa do Pai, mas ainda assim não conhecia o amor do seu Pai. Então nunca olhe para a sua performance, olhe para a graça do Pai. Olhe para a graça do Pai. Toda vez que você olhar para você, você vai se deprimir, como eu. Quando eu olho para mim, meu irmão, eu me deprimo. Eu tenho uma preocupação muito grande com os irmãos. Eu amo gente, eu gosto demais de gente, mas como pastor eu tenho uma queda maior de me preocupar. E eu venho já esses dias que a mamãe do pastor Samuel doente, e eu fico olhando para ele, tudo que ele fala, tudo que ele faz, eu fico mandando mensagem, estou até chato. Imagina que eu percebi que vocês aqui não são muito assim, eu sou meloso, eu sou meio que fico preocupado, eu sei que eu estou aprendendo a ser mais duro assim, né? Ser mais seco. E aí eu fico toda hora enchendo a paciência do pastor Luiz Fernando: pastor, está bem? Aí eu sei de uma coisa que aconteceu: pastor, o senhor precisa, o que é que eu vou fazer para o senhor está bem e tal. E eu percebo que tem hora que ele fica irritado, mas é um cuidado. Agora não, ele está de férias. Antes dele sair eu orei por ele, eu disse que ele teria as melhores férias que ele já teve, e eu acredito nisso, então não ligo, não mando mensagem, nada.
Aí eu acho que ele não aguentou não. Hoje antes de sair, o pastor Claudionor, ele mandou uma mensagem. Ele não aguentou. Então esses dias todinhos sem conseguir mandar. É uma luta que eu fico com vontade de, como é que tá aí? E tal, né? Mas eu seguro a onda ali. Eu sei, às vezes eu consigo ficar secão assim, durão, né? E aí hoje eu estava em casa esperando a Anice se trocar. E aí ele mandou uma mensagem: mano, que Deus possa te abençoar hoje, que Deus possa te usar. Me colocou debaixo da unção dele. Aí, meu, fica mais fácil estar aqui falando, né? Aí me abençoou. E aí eu só falei para ele assim: eu estava esperando essas palavras aí para sair agora. Agora eu vou embora, agora eu vou lá, agora eu vou pregar. E não falei mais nada. E aí ele falou algumas coisas legais e foi muito interessante. Mas eu fico monitorando ele, não, porque ele está no tempo. Mas pastor Samuel, eu fico, por exemplo, ele está na estrada agora. Ele saiu aproximadamente meio-dia daqui, dirigindo até o Espírito Santo. Está na estrada. Eu sei que vocês estão orando, mas não orando, Senhor, não, é orando, Senhor, obrigado porque a tua presença está lá com a missionária e com o pastor. Obrigado porque o Senhor está cuidando deles. Eu sei que o Senhor está cuidando. Mas meu irmão, é pastor, mas é gente, é homem. Pastor também é gente. Ainda mais com uma mãe numa situação dessa, a gente sente. Só que pastor não pode ficar choramingando. E aqui a gente aprende muito isso, né? Sangue nos olhos aqui. Pode estar quebrando o pau, tem que seguir o nosso pastor. Eu vou aprender. Eu ainda vou aprender. Mas é gente. O que eu acho mais lindo na divindade de Jesus é a humanidade dele. Jesus não era como eu, que tenho dificuldade como pastor, ser humano. Jesus não, Jesus chorou. Uma hora que ele ficou nervoso, traçou um chicotinho, saiu derrubando as mesas. Uma hora que ele levou Pedro, Tiago e João para o monte e amarelou lá. Sabe, tipo, se possível, né? Passa de mim esse cálice e tal, na frente dos meninos que estavam dormindo. Então, eu percebo que Jesus não tinha problema de ser humano, mas a gente tem. Até porque Apocalipse deu um título para a gente que o pastor é o anjo da igreja. E aí a gente acredita piamente que a gente é um anjo e a gente só quer ser anjo. A gente não quer dar atenção para o lado humano. Do mesmo jeito que Jesus era 100% Deus e 100% homem, nós somos 100% anjos e 100% homens, humanos. E precisamos dar atenção para a humanidade. Então assim, já que o pastor não dá muito, que ele tem que fazer, desempenhar aquele papel, então eu fico atrás, eu fico cuidando, eu quero proteger. Eu quero cuidar da parte da humanidade, viu, pastor? Por isso que eu venho, fico na sua cola aí direto, né? Eu quero cuidar da sua humanidade. Aqui o Senhor vira o profeta, o Elias, né? O profeta do fogo. Mas a parte humana a gente está orando, cuidando. Pastora Deise, pastor Claudionor, pastor Luiz, pastora Neia, pastor Samuel. E o pastor Samuel precisa muito das nossas orações. Mas chega lá na família, num momento como esse, ele disse para mim hoje assim: pastor, a situação da saúde da minha mãe piorou, ficou mais difícil. É mais complicado, mas é um filho. E ele não tem somente essa responsabilidade aqui no ministério como vice-presidente. Ele tem essa responsabilidade que para mim é absurda. Mas ele tem também a responsabilidade na sua família. Ele é o centro, todo mundo ancora nele. Olha a responsabilidade. Então quando esse homem chegar lá, não vai dar para ser filhinho, tipo Josué. Ele vai ter que chegar lá dando destino às coisas. Não, assim, e que Deus dê graça para ele. Mas nós temos um pai. Aquele pai do filho pródigo estava cheio de alegria pela volta do filho. Eu quero terminar a minha mensagem dizendo para você contando para você uma história. Conta-se que Alexandre o Grande, preste bem atenção, porque às vezes a gente fica assim, né? Mas eu não mereço. Mas eu, né, sou pozinho. Mas você é filho. Então eu li essa história, achei muito interessante. Conta-se que Alexandre o Grande, certa vez, ele foi abordado por um mendigo pedindo esmolas. Imediatamente ele atirou 2 moedas de ouro para o mendigo. Plá! E o seu escudeiro, vendo aquilo, lhe questionou. Disse para Alexandre o Grande assim: por que dar 2 moedas de ouro, se 2 moedas comuns satisfariam a necessidade desse mendigo? Alexandre o Grande então respondeu: 2 moedas comuns são apropriadas para a necessidade do mendigo, mas 2 moedas de ouro
são apropriadas para a grandeza de Alexandre. 2 moedas comuns são apropriadas para a necessidade do mendigo, mas 2 moedas de ouro são apropriadas para a grandeza de Alexandre. Pastor, o que isso quer dizer? Presta atenção, vou responder para você. Deus não nos prometeu suprir-nos de acordo com a nossa necessidade, mas Ele prometeu nos suprir de acordo com a sua riqueza em glória. Olha que coisa interessante. Deus, eu preciso me dar aquela coisinha, só esse pouquinho. Ele não vai te abençoar segundo o que você precisa, Ele vai te abençoar segundo a sua riqueza em glória. Seu pai é rico, amém ou não amém? Pastor, mas você consegue provar isso aí? Claro, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Vamos ver juntos aí o que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele vai te responder, não é pelo tiquinho que você pediu, Ele vai te responder pelo muito que Ele tem. Só quando você entende e tem a consciência que Ele é Pai. Um dia a gente quer ter consciência negra, consciência da mulher, consciência da criança, consciência de filho. Tem um pai. Deus não nos perdoa de acordo com os limites de nosso arrependimento ou confissão. É que eu não me arrependi direito, eu não falei direito. Ele também nos perdoa de acordo com a riqueza de sua graça. Efésios capítulo 1, versículo 7. Mais esse versículo. Efésios capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Olha como Ele te perdoa, como Ele te redime, é segundo a riqueza da sua graça. E a graça vê graça onde não tem graça, e eu fui alcançado por essa graça. É pela graça, irmãos, é pela graça. Esse é o seu Pai. Você precisa conhecê-lo nessa noite. Eu quero finalizar essa palavra, porque a ideia dessa palavra, eu sei, o Espírito Santo falou muito no meu coração quando estávamos conversando lá com o pastor Samuel e com o Wagner, com o pastor João Teixeira. O Espírito Santo falava no meu coração, está vendo o testemunho dele? A minha igreja precisa ter a consciência de que eu sou pai, de que eles são os meus filhos. E que pai, você não precisa pagar, não precisa implorar, não precisa convencer. O pai sabe que o teu tênis está começando a furar, ele vai e compra. Ele não compra o tênis porque você merece, ele compra porque você precisa. Ele não te dá o uniforme da escola porque você merece, é porque você precisa. E nessa noite, o Abba, Ele quer se manifestar na sua vida, na sua casa. Ele quer que marmanjões como nós, como eu, que a gente corra para os braços dele. Mas para isso, eu preciso ser filho. Para isso eu preciso ser filho. Para isso eu preciso querer ir para os braços deles. Eu sei que a gente tem que ser aí, né, cara de leão. A gente tem que ser forte. Irmão, mas diante do Pai, irmão, chora. Muitos homens amargurados, homens que não conseguem perdoar, cheios de amargura. Porque eu ouvi muito aquele ditado que diz assim: homem que é homem não chora. E aí a gente tem uma estatística que os homens morrem muito mais do que as mulheres de ataque cardíaco. Sabe por quê? Porque a mulher chora, irmão. O homem não chora. Quem não chora morre cedo. Chore na presença do Senhor.
Eu gostaria que o Ministério do Louvor viesse aqui nesse momento, porque eu quero orar. Eu quero que a unção de Deus venha sobre você. Eu sempre peço ao pastor Claudio orar. Hoje eu quero orar, pastor. Eu quero orar por você. Você tem que sair daqui entendendo que você é filho. E quando você entende que você é filho, ei, para de ficar justificando porque as coisas não aconteceram. Você é filho, você tem direito. Lá em casa nós éramos em 4 irmãos. Todos tinham o tênis. Tudo bem que não era tênis, né? Era conga. Lembra aquele conguinha? Era conga. Mas a gente tinha. Nunca tive um quichute, irmão. O sonho era ter um quichute. Apesar daquele chulé que ele dava, né? Que o dedo quase caía assim de frieira. Mas quichute era um negócio que era o sonho de todo menino. É verdade, mamãe nunca. Mas conga, a gente tinha o conga, né? Aquela bolinha branca ou azul na frente dele, assim, o conguinha. Mas assim, mamãe dava porque a gente precisava ir para a escola e fazer educação física. O Pai, Deus, Ele quer te dar, Ele quer te responder. Para de ficar olhando para o outro que recebeu e você não. Porque se ele recebeu, isso é mais de uma prova que você vai receber também, porque você é filho. Eu quero orar com você. Se coloque de pé, igreja, por favor. Não sou muito bom de fazer apelo não, sabe, irmãos? Mas se você quiser sair do seu lugar e vir aqui, se você acreditar, e você quiser vir aqui, ter, na verdade, um relacionamento melhor com o seu Pai. Não ver Deus somente como o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, Jeová Jireh. Não, mas como Abba, Pai. Eu quero orar por você. Eu quero orar daqui mesmo. Minha vontade é sair e dar um abraço de paternidade em cada um de vocês. Um dos cultos aqui, uns 2, 3 domingos atrás, que um rapaz estava aqui. E ele estava noiado, drogas, ele estava muito agitado. E no final, quando o pastor Claudio fez o apelo, ele veio para frente, foi o primeiro. E o Espírito Santo falou no meu coração: vai lá e dá um abraço nele só. E eu saí e vim. Quando eu abracei, irmão, ele me abraçou, quase que me quebra no meio. E eu comecei a falar para ele que ele era filho amado. E quando eu comecei a falar que era uma bênção, ele dizia assim para mim no meu ouvido: fala mais, eu nunca ouvi isso. Ninguém nunca falou que eu era filho. Ninguém nunca falou que eu era amado. Ninguém nunca falou que eu fazia as coisas certas. E eu falando, fala mais, não para de falar. Ele dizia para mim, não para. Eu fiquei profetizando obrigado, porque ele me apertava e mandava eu profetizar sobre a vida dele. Mas para profetizar eu não preciso que me ameacem não. Eu vou abrir a boca. E eu comecei a falar, ele começou a beijar a minha testa, foi todo mundo. Quem estava no culto aqui viu. Ele começou a me beijar, olha, e me agarrar assim. Olha o desespero. Mas o problema é que não só esse jovem, mas muitos de nós não sabemos o que é um abraço do Pai. Eu quero liberar você para sair do seu lugar, porque eu quero orar por você enquanto o ministério canta uma canção. Pode cantar, meu irmão. Pode adorar ao Senhor. Eu tenho certeza que você vai ser visitado pelo Abba. Eu tenho certeza que você vai ser visitado pelo Pai. Porque eu sei, nesses dias Deus me visitou poderosamente. Aleluia. Isso, vai vir chegando. Fique bem quietinho aqui, você vai perceber. Venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração